O Internacional perde mais uma no Campeonato Brasileiro, onde soma nos últimos 5 jogos 5 derrotas consecutivas, 11 gols sofridos e apenas um gol feito. E a derrota da vez foi num clássico, um clássico Grenal, onde o Internacional foi melhor comparado a ele mesmo dentro de campo. E se esperavam muitas coisas, até mesmo pelo contexto que se desenhava. Se desenhava uma derrota, a queda do Mano Menezes e a explicação do presidente Alessandro Barcelos, que é o presidente do clube. Foi que não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Quem tinha que falar não falou. Quem não tinha que falar falou. E quando falou, quando foi falado, se foi falado coisas completamente fora de contexto. O primeiro a falar foi o executivo do Internacional, William Thomas, onde ele primeiro fala com o repórter entre 4 a 5 minutos, onde ele agradece o incentivo da torcida, onde ele falou também, foi perguntado sobre as trocas, né, se ele teria algumas trocas. Ele falou que internamente o Internacional está muito indignado com os resultados e se houvesse alguma mudança, ele falou o seguinte: se houver alguma mudança, vocês vão ver no decorrer dos dias. Também foi perguntado sobre o desempenho do Internacional no Clássico Grenal, onde ele falou que o Internacional teve bons momentos no jogo, onde ele classificou esses bons momentos como lampejos do Internacional na partida. Falou que o Internacional tinha que colocar mais efetividade dentro de campo, visto que na maior parte do tempo do segundo tempo, principalmente após a expulsão do Kahneman por parte do Grêmio, o Internacional teve um jogador a mais, e mesmo assim sofreu um gol de contra-ataque, onde o Internacional foi derrotado por 3-1. E aí vem a parte da entrevista onde todos esperavam, né? Onde ele foi perguntado sobre a permanência e continuidade do técnico Mano Menezes e sobre mudanças internamente. Ele falou que as mudanças elas têm sim que ser feitas, mas não significa que a mudança tem que ser no comando técnico, no caso, no comando do Mano Menezes. Ele foi mais uma vez enfaticamente perguntado sobre o Mano Menezes, onde o repórter ele no final pergunta: e o Mano vai ficar até quinta? O Mano vai ficar até quinta, onde a resposta do executivo foi a seguinte, que uma continuidade de trabalho é sempre avaliada e internamente ele não garantiu em nenhum momento a permanência do Mano e a continuidade de trabalho. Agora vamos aí para a entrevista do técnico Mano Menezes, uma entrevista completamente atrapalhada, completamente com respostas fora de contexto, onde o Mano Menezes já de primeira foi perguntado sobre o desempenho dentro de campo e também colocado no contexto da pergunta do repórter as últimas 5 derrotas do Internacional. O técnico Mano Menezes também foi perguntado pelo repórter sobre a continuidade do seu trabalho, se ele ia continuar sendo técnico do Internacional, onde o Mano Menezes joga a responsabilidade da resposta ao executivo William Thomas, onde ele falando que não teria problema nenhum se ele se levantar da cadeira e deixar o William Thomas falar, se o William Thomas já não tinha respondido a pergunta. O Mano Menezes também tirou de contexto completamente, não quis falar das últimas derrotas do Internacional, tirando isso completamente de contexto do jogo no Clássico Grenal, mas a pergunta que fica aqui é: se o Internacional tivesse vencido os últimos 5 jogos, será que o Mano Menezes também teria tirado isso de contexto? Ele falou ali que só falaria do jogo, apenas falaria da derrota no Clássico Grenal, onde o repórter perguntou o Mano Menezes de forma explanando ali que o Mano Menezes é um técnico experiente, que sabe que esse tipo de acontecimento se leva à queda no comando técnico, onde ele mais uma vez fala e reforça que isso já foi perguntado ao William Thomas e que ele já respondeu. Ele falou ainda, reforçou durante o início da entrevista a resposta e a fala do William Thomas, onde nessa pergunta ele foi perguntado muitas vezes sobre a continuidade do seu trabalho e Mano avançando na entrevista, querendo avançar em prol de responder apenas aos acontecimentos no Clássico Grenal, não quis falar sobre as derrotas, falou apenas sobre a derrota do Grenal, onde ele foi perguntado por que o Internacional foi com o Rômulo na lateral direita, visto que o Internacional tinha o Igor Gomes para ir, e por que a troca de ter tirado o Moledo em vez de ter continuado com o Moledo, o zagueiro Moledo na zaga colorada. Ele falou que no intervalo o Moledo sentiu um desconforto
na coxa direita e que o Moledo foi perguntado se ele queria continuar, onde o Moledo se colocou à disposição de continuar, mas em certo momento da partida teve que retirar o Moledo, e onde ele falou também sobre o Rômulo, né? Falou que o Rômulo é um jogador que já jogou naquela função, que é um jogador que está preparado, que sabe jogar naquela posição. Falou também em contexto, que o contexto do jogo exigia aquela formação e aqueles jogadores. Ele reforçou que foi perguntado por que os problemas se repetem se o Internacional vem de 5 derrotas e o que o Internacional iria fazer de diferente, visto que o Internacional já prometeu uma mudança e uma resposta a curto prazo e o Internacional não conseguiu o desempenho positivo dentro de campo. E a resposta do Mano Menezes que essas derrotas vêm dos mesmos jogadores dentro de campo e que os mesmos jogadores que estão em campo e que do seu elenco tem sim a qualidade, tem sim a capacidade de reverter esse quadro, e falou que o Internacional, assim como ele, não tem uma resposta concreta sobre o momento, o que está acontecendo, não tem um diagnóstico completo para esse momento que o Internacional passa. E a pergunta que fica mais uma vez, se o Mano Menezes e o Internacional internamente não tem esse diagnóstico feito, quem é que vai ter? Essa é a pergunta que se fica pela entrevista aí do técnico Mano Menezes, onde o Internacional soma mais uma derrota no Brasileirão, uma derrota num clássico, onde se cederia uma queda do Mano Menezes pelo contexto todo que se desenhava, e também uma fala do presidente Alessandro Barcelos, que não veio a público a falar. E nos bastidores a informação que se tem é que ali nos 25 minutos do segundo tempo, o William Thomas, executivo do Internacional, o vice-presidente Felipe Becker e o presidente Alessandro Barcelos, aos 25 minutos do segundo tempo, se retiraram das cabines onde eles assistiam o jogo e foram para o vestiário, não terminaram de assistir a partida inteira. E no comando técnico, na Casa Mata Colorado, o técnico Mano Menezes aí revelou que ele tem total parcela e responsabilidade nos resultados, onde ele falou que quando se sentou com a diretoria do Internacional para estudar a sua renovação de vínculo com o Internacional, sua renovação de contrato ou não com o Internacional, foi colocado em pauta sobre o momento do clube, sobre os reforços que o Internacional teria que trazer, e que ele estaria assim abraçado no momento do clube, que ele entendia assim, né, um momento do clube, e que na montagem de escolha de reforços ele participou, pois entendia o momento em que o clube estava passando. E se a gente for trazer um histórico aqui dessa passagem do Mano Menezes no Internacional até o presente momento, ele soma 70 jogos no comando da Casa Mata Colorada, 70 jogos, 33 vitórias, 25 empates, 12 derrotas, sendo 2 delas em Grenais, uma no Gauchão por 2-1 na Arena e essa por 3-1 também na Arena. 105 gols feitos, 62 gols levados, 59% de aproveitamento. E nesses números, estatísticas e porcentagem todas, ele acumula aí o vice do Campeonato Brasileiro, onde o Internacional, Campeonato Brasileiro do ano passado, onde o Internacional em nenhum momento disputou o título com o Palmeiras, onde o Palmeiras ganhou com muita folga aquele Campeonato Brasileiro. Eliminação no Campeonato Gaúcho de forma fechatória para o Caxias nas penalidades. E também uma eliminação na temporada passada nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana para o Melgar dentro do estádio Beira-Rio, jogo em que o Internacional foi eliminado também nas penalidades. Fechou? Essa foi mais ou menos uma análise, um pouco de trecho da entrevista coletiva do técnico Mano Menezes e também um pouco da fala do executivo William Thomas, onde o presidente do Clube do Internacional não se manifestou. Fechou? Se tu não é inscrito, já te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando, até o próximo vídeo. Tchau!